pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui para fazer essa live. É uma live especial, né? Que não estava programada. Estou aqui para falar com vocês a respeito de alguns pontos. O primeiro ponto, deixa eu colocar aqui para vocês olharem. O primeiro ponto em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, tá, pessoal? A taxa de juros lá ficou, como eu tinha falado no vídeo de domingo, do dia 27, que o Fed manteria. E eles mantevem na banda de 4,25 a 4,50. E a taxa de juros aqui no Brasil, também falei no vídeo de domingo, que o cupom iria manter em 15% e realmente o cupom manteve a expectativa do mercado e manteve a taxa de juros inalterada em 15%. Aí aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar como está a perspectiva para a taxa de juros do Fed para a reunião de setembro, tá? Então, o pessoal está acreditando que vai manter 54,3%, acreditam que vai manter a taxa na banda de 4,25 a 4,50, isso é a taxa de juros lá nos Estados Unidos. E 45,7% acreditam que o Fed vai reduzir a taxa de juros, ficando na banda de 4 a 4,25, tá? Tudo indica que o Fed, na reunião de setembro, mantenha a taxa de juros novamente. Daqui até lá pode ocorrer muita coisa, então eu vou atualizando vocês. Caso essa perspectiva dos investidores em relação à taxa de juros do Fed mude. Aí agora, pessoal, a gente vai para um outro ponto. Eu tinha falado no vídeo de domingo a respeito da tarifa de 50% que o governo americano ia colocar nos produtos brasileiros. Hoje também tivemos novidade a respeito disso. Deixa eu só parar aqui para jogar outra tela, tá? Rapidinho. Olá. O governo Trump, ele já publicou um decreto, certo? Uma ordem executiva, que vai implementar, certo, 40% aos atuais 10% que tem os produtos brasileiros. Então, chegando, né, atingindo os 50%. Ele tirou muitos produtos, tá? Cerca de 700 categorias de produtos que não vão entrar nessa tarifa adicional de 40%. Tá bom, pessoal? Aqui a CNN publicou, né, uma lista de vários produtos que não serão afetados pela elevação da alíquota em 40%. Destaque, né, para o suco de laranja, que o Brasil é um dos maiores exportadores para os Estados Unidos do suco de laranja. Destaque também para o minério de ferro, certo? Carvão, petróleo e aeronave. Aqui no site da CNN ele colocou, são mais de 50 páginas e vocês podem ver vários dos produtos que não serão atingidos pela essa elevação da alíquota de 40%. Aí aqui, pessoal, agora eu vou pegar rapidamente, aqui explicando, né, que o governo Trump, ele deu 7 dias para que comecem a serem implementadas essas tarifas. Então, ficou para o dia 6 de agosto, tá? Neto, então, no dia 1º, não serão implementadas as tarifas? Ao que tudo indica, pela essa ordem executiva de hoje, as tarifas entrarão em vigor no dia 6 de agosto, tá, pessoal? Essa é uma ordem executiva de hoje. Eu vou pegar ela para que a gente veja alguns detalhes importantes
aqui, da CNN, e eu grifei, olha. Os produtos, né, foram essa investigação que o Trump colocou lá na carta dele, né, quando ele mandou a carta para o Brasil, no início de julho, no início desse mês, falando da tarifa de 50%, ele falou que seria feita uma investigação na seção 301 do título 3 do Código dos Estados Unidos, tá? E aí ele continua dizendo que tomaram medidas que interferem na economia dos Estados Unidos, o governo e membros do governo brasileiro, infringem os direitos humanos, infringem os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos, violam os direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas. Membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente brasileiro, o que está contribuindo para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos. De fato, certas autoridades brasileiras emitiram ordens para obrigar plataformas online dos Estados Unidos a censurar contas ou conteúdo de cidadãos americanos, quando tais contas ou conteúdos forem protegidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, bloquear a capacidade de cidadãos americanos arrecadarem fundos em suas plataformas, alterar suas políticas de moderação de conteúdo, práticas de execução ou algoritmos, de maneira que possam resultar na censura do conteúdo e das contas de cidadãos dos Estados Unidos. O que é isso está falando, pessoal? Está falando da questão das Big Techs, tá? O governo americano está nessa ordem executiva de hoje, ele fala o porquê dessa medida que será colocada em prática daqui a 7 dias, ou seja, vai começar a valer no dia 6 de agosto, e ele explica alguns dos motivos que são motivos que já estavam na carta que o presidente Trump enviou ao governo brasileiro, ao presidente Lula, no início desse mês. Então ele fala novamente sobre questão política e sobre restrição, né, às big techs. Ele continua, né, ele cita o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, e ainda volta a falar, né, que está atualmente supervisionando o processo criminal movido pelo governo do Brasil contra um residente dos Estados Unidos por discurso proferido em solo americano. Depois, né, ele fala, depois de colocar isso, ele cita que perseguem, né, o ex-presidente do Brasil e considera que as ações sem precedentes tomadas pelo governo do Brasil violaram os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos, interferiram na economia dos Estados Unidos ao coagir os Estados Unidos e empresas sediadas nos Estados Unidos a censurar cidadãos dos Estados Unidos por discursos protegidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, sob pena de multas extraordinárias, processo criminal, congelamento de bens ou exclusão completa do mercado brasileiro. Subverteram o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas, minaram o Estado de Direito no Brasil e colocaram em risco o desenvolvimento ordenado das instituições políticas, administrativas e econômicas do Brasil. Então, aqui, o governo americano, né, coloca explicitamente a questão política acima da questão comercial. Se havia alguma dúvida no mercado financeiro, se havia alguma dúvida entre especialistas do cenário político, de relações internacionais,
o decreto executivo, a ordem executiva de hoje, deixa claro que o governo americano está colocando questões políticas acima de questões comerciais. Aí aqui continua, né, que o presidente dos Estados Unidos considera o escopo e a gravidade recente das políticas, práticas e ações do governo brasileiro e constitui uma ameaça incomum e extraordinária que tem sua origem total ou substancial fora dos Estados Unidos. A segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos e, por meio deste, declara emergência nacional em relação a essa ameaça. Esse decreto executivo do governo dos Estados Unidos usou palavras fortes e realmente fica complicado para o governo brasileiro querer negociar apenas questões comerciais. Acho muito difícil que isso seja possível, tá, pessoal? Então, muito cuidado. Hoje o mercado foi de extrema volatilidade. A bolsa subiu, caiu, subiu, terminou em alta, graças principalmente às ações da Embraer. Mas muito cuidado, pessoal, no mercado essa semana. Sexta-feira tem vários dados importantes a serem divulgados. Eu falei sobre isso no vídeo que eu publiquei domingo, tá, pessoal? Então, para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem, determino que é necessário e apropriado impor uma alíquota adicional de 40% sobre certos produtos do Brasil. Não são todos, certos produtos do Brasil, conforme detalhado abaixo. A meu ver, esta ação é necessária e apropriada para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem. Estou tomando a medida nesta ordem apenas com o propósito de lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem e não para qualquer outro propósito, né? Artigos do Brasil importados para o território aduaneiro dos Estados Unidos estarão, de acordo com a lei, sujeitos a uma alíquota adicional de 40%. Esta taxa de imposto entrará em vigor em relação a mercadorias que entraram para consumo ou foram retiradas do depósito para consumo a partir do primeiro minuto do horário de verão do leste, 7 dias após a data desta ordem, ou seja, no dia 6 de agosto. E para concluir, pessoal, aqui ele descreve, né, que esta ordem executiva não vai afetar os produtos, né, dessa parte aqui, e fala, né, algum desses produtos como silício metálico, ferro gusa, aeronaves civis e suas peças e componentes, alumina de grau metalúrgico, minério de estanho, polpa de madeira, metais preciosos, energia e produtos energéticos, além de fertilizantes e aqueles produtos também que tem naquela lista que a CNN preparou, que inclui o suco de laranja, né? Inclui petróleo. Agora essa parte aí é um dos pontos críticos, tá, pessoal? Essa parte é um dos pontos críticos. Caso o governo do Brasil tome medidas de retaliação contra os Estados Unidos em resposta a esta ação, modificarei esta ordem para garantir a eficácia das medidas aqui ordenadas. Por exemplo, se o governo do Brasil retaliar aumentando as tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos, aumentarei a alíquota estabelecida nesta ordem em um valor correspondente. E aí vale lembrar, no mês de abril, que houve essa disputa, né, dos Estados Unidos com a China, onde os Estados Unidos estabeleciam a tarifa,
a China ia e estabelecia as mesmas tarifas aos produtos dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos ia e aumentava na mesma proporção, até que chegou ao governo americano aplicar uma tarifa de cerca de 145% aos produtos chineses. Então, isso aqui é muito importante porque, dependendo da resposta do governo brasileiro, é iminente uma escalada nessa crise que está as relações entre os Estados Unidos e o Brasil.